Bem-vindo, bem-vinda ao Psicologia em Pauta. Nós vamos trazer uma série de aulas sobre transtorno de ansiedade e depressão. Hoje nós vamos iniciar com a temática transtorno de ansiedade na infância e adolescência. Então, a minha linguagem aqui vai ser totalmente focada na criança e no adolescente, assim como os exemplos, ok? Então, nós podemos pensar em iniciar, seja no nosso setting terapêutico, seja você que é educador, que vê alguma situação de ansiedade que percebe na sua criança, adolescente, fazendo a seguinte pergunta: você tem medo de algo? Levando essa criança, esse adolescente a pensar nos medos que carregam, nas preocupações. O que afinal me assusta, né? Me causa pavor. Então nós temos aí a ansiedade normal, que todos nós seres humanos, né? Todas as crianças e adolescentes vão vivenciar, e a ansiedade patológica. Comecemos aqui pensando na ansiedade normal. É aquela que é natural para todos os seres humanos, que evolutivamente foi sendo desenvolvida para projetar no ser humano o estado de alerta para que ele pudesse sobreviver, se defendendo dos perigos aos quais eram expostos na época em que viviam nas florestas. Mas aí, ao longo do tempo, nós fomos ocupando espaços urbanos e ficamos menos expostos a esses riscos e ameaças. Mas o mecanismo de defesa continua a ser acionado diante de situações de surpresa ou expectativa do futuro, devido ao medo daquilo que para nós ainda é desconhecido. O mecanismo de defesa da ansiedade vai preparar o corpo para algo que vai ou que pode acontecer, fazendo com que a criança, o adolescente fique vigilante em estado de alerta. Quando, por exemplo, a criança tem um compromisso marcado, ela tem a necessidade de se preparar. Então, é natural, é normal que ela fique mais ansiosa. E essa ansiedade é importante. Por exemplo, se ela tem um passeio escolar, ela precisa preparar a mochila um dia antes, precisa preparar documentos, termo de autorização, e tudo isso vai fazer com que ela se mova. Precisa preparar um celular, um despertador, né? Se é criança pequena, quem vai organizar isso vai ser o responsável, mas enfim, pensando no adolescente, colocar o relógio para despertar num horário propício para que possa se arrumar, para que possa chegar com antecedência na escola e tomar o ônibus, para esse passeio. Então, existem alguns momentos que vão sim nos deixar mais ansiosos, mais agitados. Por exemplo, quando a criança, adolescente, tem uma prova ou um trabalho para entregar, tem data. Então, precisa antecipadamente se preparar, realizar essa atividade, realizar o trabalho ou estudar o conteúdo para ir bem na prova. E é essa ansiedade normal que vai auxiliar, que vai mover essa criança, esse adolescente para essa preparação. Mas afinal, o que é o transtorno de ansiedade? É uma grande variedade de condições que vão afetar o humor, o raciocínio e o comportamento. Então, é um distúrbio de saúde mental, caracterizado por sentimentos de preocupação, ansiedade ou medo, que são fortes o bastante para interferir nas atividades diárias dessa criança, desse adolescente. Vai ser caracterizado por um grande mal-estar físico, psíquico, aflição, agonia, e faz parte dos mecanismos fisiológicos, que o nosso corpo vai emitir de resposta ao estresse, a um estresse que é gerado. Pode ser ali por conta de um ambiente, de uma situação específica que essa criança adolescente está vivenciando. E quando que isso vai se transformar num transtorno de ansiedade, numa patologia, psicopatologia? Quando chega a impedir o funcionamento da criança adolescente em sua vida cotidiana, na família e na escola. Ainda pensando no que a pandemia deixou assim para nós, na questão dos impactos, nós podemos pensar que as crianças e adolescentes tiveram uma ruptura com a sua rotina. Elas tiveram perdas relacionadas à educação,
perdas estas que ainda estão aí muito evidentes e com bastante dificuldade de serem sanadas. A recriação, a preocupação com a renda familiar, com a saúde, né? Foi deixando ali os jovens com medo, irritados e preocupados com o futuro. Nós temos como principais causas antecedentes familiares de ansiedade, a timidez, a criança e adolescente ter vivenciado momentos, né? Eventos estressantes como a perda de um ente querido, alterações nos neurotransmissores cerebrais, conflitos conjugais dos pais, situações de vulnerabilidade, exposição à violência. E nós podemos perceber que esses impactos, pensando na escola, causam chances, né? Grandes chances da criança e adolescente apresentar baixo rendimento nos estudos, notas baixas, atrasos na leitura, déficit de aprendizado, repetência, evasão escolar, menor sucesso escolar que seus pares, que não tem problema de saúde mental. Então, nós vemos que esse impacto também na educação. Os sintomas, né, que apresentados são baixa autoestima e autoconfiança, culpa, dificuldades para dormir ou insônia, apatia e desinteresse por atividades e brincadeiras que antes a criança e adolescente gostavam muito, irritabilidade e agitação psicomotora, dificuldades de concentração, alterações no apetite, doenças psicossomáticas, recusa da criança adolescente de ir para a escola, pensamentos de perigo contra si, entre outros. Quando eu realizo palestras em escolas e eu faço essa pergunta do medo, né? Você tem medo de alguma coisa, né? Do que você tem medo? Muitas crianças até sinalizam que tem medo da morte, que tem medo de perder o pai, a mãe, enfim. Alguns, né, apresentam medos de animais, altura, enfim. Então, vale ressaltar que para que esses sintomas sejam sinais de alerta, eles devem estar presentes por um longo tempo, a ponto de causarem prejuízos na vida social da criança e do adolescente. O ponto aqui é que crianças e adolescentes podem apresentar algum desses sintomas, mas de uma forma passageira, pontual, não sendo ali um sinal de ansiedade, de transtorno de ansiedade, tá? E na infância e adolescência, nós percebemos 4 tipos de transtornos de ansiedade específicos, que é o transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade de separação, as fobias, transtornos de estresse pós-traumático. O transtorno de ansiedade generalizada é aquela ansiedade, né? Aqueles sintomas que vão durar aí um longo tempo, 6 meses, e que, né, estão ali presentes e causando esses prejuízos na vida da criança e adolescente. O transtorno de ansiedade de separação é mais visto, né, nas crianças. Então, nós vamos pensar ali como exemplo, aquela criança que quando o responsável deixa na escola ou na creche, começa a chorar, se desespera, e isso persiste por muito tempo, está persistindo, né? Não é só no tempo ali de adaptação escolar. A criança que fica muito atrás da mãe, do pai, quando eles estão em casa, se um deles vai pro quarto, a criança vai junto, se vai pra cozinha, vai também. A mãe tem dificuldades até de ir ao banheiro, de tomar banho, porque a criança não quer se separar, com aquele medo de perder, né, de não ter mais a mãe e o pai. Fobias são aquelas específicas, né, aquele medo irreal, por exemplo, de barata, né, o que uma barata pode fazer ali com uma criança, mas tem aquele medo, aquele pavor. E tem alguns sintomas aí, como o choro, como quer dormir na cama da mamãe e do papai. Transtorno de estresse pós-traumático está relacionado a uma experiência que a criança e adolescente possa vivenciar de violência, por exemplo. Ela presenciar
situações de violência, seja na rua, seja em casa, do ambiente escolar, e aquelas situações bem graves mesmo, até de presenciar morte, espancamento, ela ser também vítima de algum tipo de violência física, sexual, enfim. Então causa ali o estresse pós-traumático. Quais são as formas de prevenção? Então, algumas atitudes podem ajudar a evitar que a criança, adolescente desenvolva o transtorno de ansiedade ou que pelo menos amenize. Por exemplo, observando os sentimentos da criança, ensine a criança a nomear o que ela está sentindo, né? Tristeza, é medo, é raiva, e converse com elas sobre isso. Mostre que você sabe, que entende o que ela está passando e que vai ajudá-la, vai estar ali para ajudá-la a superar. Elogie, reconheça pequenas vitórias, como montar um quebra-cabeças, a criança aprender a se vestir, calçar meia, amarrar o cadarço. Ai, parabéns, olha só, você já conseguiu, aprendeu, que bom. Um desenho que a criança faça e te mostre, elogie. Tenha uma rotina, né? Crie uma rotina flexível para a criança, né? É importante ela ter horário certo para tomar banho, almoçar, brincar, mas em dias que não for possível, né, seguir essa rotina à risca, é importante entender que está tudo bem, né? Que não precisa ficar frustrado. Porque as crianças são muito sensíveis e elas percebem que a atmosfera está diferente. O profissional ideal para auxiliar essa criança, adolescente, né? Pensando em criança, pediatra, neuropediatra, psicólogo. Em alguns casos, é importante encaminhar também para neurologista, para o psiquiatra, mas é muito importante que auxílio seja oferecido a essa criança, né? Um auxílio qualificado de saúde também mental e o apoio dos seus responsáveis, dos seus cuidadores, para ajudar essa criança, adolescente a enfrentar esse momento. Nós ficamos por aqui e vamos ter em breve um quadro falando das emoções, explicando sobre as emoções, as suas funções e como elas podem impactar no transtorno de ansiedade. Se você gostou desse conteúdo, achou relevante, importante, curta, né, para que a gente entenda que vocês estão gostando, que são importantes e demos continuidade nesse trabalho, nesse projeto.